Tem uma palavra que eu quero compartilhar com você, que está em Atos, capítulo 17, versículo 26 em diante, diz assim: de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade buscasse, provavelmente, como que tateando pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque a Bíblia diz que Deus previamente determinou que cada pessoa que viria depois de Adão, que cada ser humano, ele deveria habitar em épocas e lugares exatos. Por que essa palavra falou tanto assim ao meu coração? Porque muitas das vezes a gente pode estar pensando: será que eu nasci na época certa? Poxa vida, olha como que o mundo está, olha a loucura, né, que essa pandemia, olha só, será que eu estou vivendo no lugar certo? Será que aqui é o meu lugar? Será que eu estou na cidade certa? Será que eu não deveria ir para outro lugar? Interessante que a gente percebe que quando a Bíblia fala sobre isso, está dizendo: Deus de um homem só fez todas as raças humanas a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Você nasceu na época certa, no tempo certo. Você é um projeto de Deus, você não é um acidente. Deus já estava vendo você quando ele criou Adão. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou aqui para os dois: no dia que vocês pecarem, vocês vão morrer, porque o salário do pecado é a morte. E aí Adão e Eva pecaram. Houve ali uma morte espiritual, eles perderam aquela comunhão plena que eles tinham com Deus. Houve também, depois de algum tempo, a morte física. Mas porque naquele momento ali do pecado, Deus não acabou com tudo na hora ali? Porque, primeiro, nada do que Deus faz é descartável. Deus, ele tem um propósito para tudo que ele faz, inclusive então para o ser humano que foi criado à imagem e semelhança dele. E segundo, porque Deus não estava vendo apenas Adão e Eva, ele estava vendo a humanidade. E aí ele declara então para Adão as consequências do pecado dele, declara para Eva as consequências do pecado dela, mas diz para Eva que dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, da descendência da mulher, ou seja, Jesus Cristo, o Deus Filho, através da obra do Espírito Santo, foi colocado no ventre de Maria. E por causa dessa obra, então, do Espírito Santo, esse nascimento miraculoso, né? Jesus veio, então, de uma virgem, nasceu de uma virgem, o próprio Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Só que o Verbo se fez carne. Jesus, o Filho de Deus, se tornou 100% homem, embora não tenha deixado de ser Deus. Ele veio então e ele transmitiu os princípios do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, né? Então ele ensina sobre o reino de Deus, ele prepara então os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, ele faz também outros discípulos, manda que aqueles discípulos fizessem novos discípulos, e ele promete que ele rogaria ao Pai, e Deus então enviaria o Espírito Santo para que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus viesse sobre a igreja, agora os apóstolos, os discípulos. Uma igreja, ela é formada de discípulos, daqueles que caminham em comunhão, no mesmo propósito, dentro dos princípios do reino de Deus. E aí sim a palavra então está dizendo que Deus, quando ele olhou para Adão e Eva, ele já sabia aqueles que viriam depois de Adão e Eva, os lugares que eles habitariam e o tempo, as épocas que eles nasceriam. E por que então que nós estamos falando dessa obra da mulher, da semente da mulher, né? Jesus era também, né, um projeto. Jesus sempre foi o plano A. Jesus, porque quando Adão e Eva pecou, eles pecaram ali, né? Jesus então já é a promessa da redenção, da transformação do homem. E a igreja então, nós que fomos vistos por Deus desde aquele tempo, a Bíblia fala que Deus nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. E esse Deus que nos conhece desde a eternidade e que estabeleceu o tempo então que nós viríamos
né, para essa terra e manifestaríamos aqui os propósitos dele, os lugares. Tudo isso já foi planejado por Deus. E assim, carregando o Espírito Santo dentro de nós, carregando essa presença de Deus. Deus, Ele te colocou aí aonde você está, nesse tempo. Hoje você está aí. Por quê? Porque a tua vida vai fazer uma grande diferença. A tua vida vai cumprir um propósito de Deus. Quando nós estamos alinhados com isso, Deus te colocou nessa cidade. Deus te colocou nessa rua, nessa casa. Deus te colocou nessa família. Deus quis que você nascesse para esse tempo. Foi para esse tempo que você veio. Então não se acovarde, não fique com medo, não fique intimidado, achando que você está no lugar errado, no tempo errado. Não, apenas se alinhe com Deus, para que o mesmo Espírito que habitou em Jesus possa habitar também na tua vida, possa conduzir a tua vida. Mais do que habitar em nós, Ele quer permanecer conosco, nos conduzindo, nos dirigindo, nos capacitando para fazer através de nós aquilo que Jesus começou a fazer. Interessante que aqui no livro de Atos, quando o autor ele está narrando para Teófilo, né, quem encomendou essa narrativa de Atos juntamente com Lucas, né, foi o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. E ele então começa dizendo: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e ensinar. Por quê? Porque agora Jesus vai continuar realizando e ensinando através do Espírito dele que habita em nós. Então deixa Deus realizar grandes coisas através da sua vida nesse tempo que estamos vivendo. Não ache que você está vivendo no tempo errado, no lugar errado. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida e através da sua vida nesse tempo e nesse lugar que Ele te plantou. Deus abençoe você. A paz de Cristo.